Olá! Estamos de volta com mais um Espinafrando com Itamar Santos. Mais uma demanda aí que está circulando e tomando conta dos noticiários é a questão da redução da maioridade penal. E aí os defensores dessa matéria mentem descaradamente para a população, que não ficam sabendo do que está acontecendo. Esta é a grande discussão que tem que ser feita. Por que temos que reduzir a maioridade penal? Essa é a grande discussão que tem que ser feita. Por isso, o debate da redução da maioridade penal é interessante. Algumas questões têm que ser levantadas. Dizem os defensores da redução de que o menino não... O jovem, né? Apesar, pode ser menino, menina, tem que ser punido, que não há punição. Mas se a gente pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai lá no título 2 das medidas de proteção, no artigo 98, diz bem assim: as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Das medidas específicas de proteção. Mas antes das medidas, tem 3 incisos no artigo 98. Quando se deixar de cumprir ou os direitos forem violados, as medidas de proteção serão aplicadas como? Por ação ou omissão do Estado, da sociedade, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou em razão de sua conduta, ou seja, a conduta da criança e do adolescente. Então, a criança está protegida nesses quesitos aqui. Quando houver omissão da sociedade ou do Estado, quando houver falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou de qualquer outra pessoa, na questão do abuso, ou em razão da conduta da criança. Vamos pegar essa questão da conduta, que é o que nos interessa nesse Espinafrando de hoje. Voltando de novo lá às questões de que a criança não é penalizada, né? O adolescente não é penalizado. Vamos pegar antes de eu entrar lá nas medidas que são aplicadas ao ato infracional, que é quando da conduta do adolescente. Vamos pegar o artigo 101, que ele diz assim, o artigo 101, eu vou ler para vocês. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, omissão da sociedade, da família, do Estado, abuso ou pela conduta do adolescente. Esse é o 98. Se aplica as seguintes medidas. Item 1, inciso 1. Encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Entende? A criança está na rua, está abandonada, está sendo negligenciada, tu encaminha, pai devolve para o pai. Orientação, apoio e acompanhamento temporário, se for o caso. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Tu exige que o pai, a mãe, mantenha a criança na escola.
Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, caso essa família esteja desestruturada. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. O conselheiro tutelar avalia e encaminha a família e a criança para esse tipo de atendimento. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e a toxicômagos, tanto para a criança quanto para os pais e adultos. Conselheiro tutelar ou a conselheira tutelar encaminham para esse serviço. Acolhimento institucional, se for o caso. Aí esse item 7 já começa a ser de sua conduta, tá? O guri ou a guria pisaram na bola e cometeram um ato infracional. Mais adiante a gente vai ver o que é ato infracional e tu vai entender. Inclusão, 8º, inclusão em programa de acolhimento familiar. Se a criança não tem mais família, se procura tio, tia, irmão, primo, né? Que é a família prolongada, que tem origem consanguínea. Se faltou isso tudo, tu encaminha a criança, conselho tutelar encaminha a criança para uma família substituta, para adoção ou para abrigagem, caso de menor de 12 anos ou de 18 anos, se for o caso, na questão do abandono. 9. Colocação em família substituta. É isso que eu acabei de falar. O parágrafo 1º do artigo 101 fala sobre acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar, ou não sendo esta possível para a colocação em família substituta, não implicando em privação da liberdade. Que são o caso do abandono, que o guri está sem família, a menina está sem família. O parágrafo 2º do artigo 101 diz assim: sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou de abuso sexual e das providências que alude o artigo 130 dessa lei. Depois a gente vai ver o que é o 130. O afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará em deflagração a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso no qual se garanta aos pais ou responsáveis legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mesmo em casos de abuso, tem ampla defesa. E para tirar uma criança da casa do familiar tem que ser provado que ela está sendo negligenciada. Isso cabe ao conselheiro tutelar averiguar e encaminhar solicitação ao MP e este encaminhará ao juizado da infância. Parágrafo 3º do artigo 101. Lembrando que o artigo 101 fala das medidas específicas de proteção. Parágrafo 3º. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhadas às instituições que executem programas de acolhimento institucional, governamental ou não, por meio de guia de acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentro de outros itens, identificação, endereço, tudo isso. Isso é a questão do acolhimento por falta da família, ou por negligência da família, ou por algum tipo de abuso. Aí vamos lá para a prática do ato infracional, que é o nosso tema, que está sendo tão debatido e mal explicado na grande mídia. Não, o guri roubou, o guri matou. Isso não é a maioria, isso é uma minoria. Dados estão aí para serem apreciados.
Então considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Tá escrito no artigo 103. No 104 diz assim: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a medidas desta lei, ou seja, do ECA. Parágrafo único do 104. Para os efeitos dessa lei deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato, quando ele cometeu a delinquência, né, o crime ou a contravenção. O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no 101. Se for menos de 12 anos, mesmo que tenha cometido um ato criminoso, vai ser atendido como criança. Como criança. No artigo das medidas socioeducativas, que é no capítulo 4, artigo 112, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Inciso 1, advertência. Inciso 2, obrigação de reparar o dano. Inciso 3, prestação de serviço à comunidade. Inciso 4, liberdade assistida. 5, inserção em regime de semi-liberdade. 6, internação em estabelecimento educacional. 7, qualquer das medidas previstas no 101, do inciso 1 ao inciso 6, que eu acabei de ler para vocês. No parágrafo 1º do artigo 112, diz assim: a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. O parágrafo 2º desse artigo diz: em hipótese alguma e sob pretexto algum será admitida a prestação de trabalho forçado. Parágrafo 3º. Os adolescentes portadores de doenças ou deficiência mental receberão tratamento individual especializado em local adequado às suas condições. O artigo 113 aplica-se este capítulo aos dispositivos nos artigos 99 e 100. Então, vamos pegar o 112, quando diz que liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e qualquer uma das medidas do artigo 101. A liberdade assistida, e ainda tem a internação, que está lá no 121. O 121 diz o seguinte, artigo 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Isso 3 anos, máximo. Aí que começa o que eu quero abordar com você. Os defensores da redução dizem que o guri não é penalizado, que ele sai impune. Não, é mentira quem diz isso. Ele não sai impune porque ele tem privação da liberdade, que pode ser de 3 anos. Então vamos dizer que um menino de 13 anos roubou e matou alguém. Vamos pelo maior crime de morte. Com 13 anos. Aí houve todo o processo, chegou na frente do juiz e o juiz diz que ele tem que ser recolhido a um sistema de socioeducativo de reinserção à sociedade. 3 anos. Dos 13 aos 16.
Aí ele ficou nesse lugar e vamos dizer que ele não se recuperou. Mas dados estatísticos nos comprovam que 80% se recupera. 80% dos internos em regime socioeducativo se recuperam. Mas vamos trabalhar com os 20% que não se recuperam. Aí chegou lá no final e o juiz avaliou em cima da vida que esse menino teve lá nos 3 anos, sobre relatos que ele recebeu periodicamente da equipe técnica daquele serviço. E o juiz, como está impossibilitado de ampliar essa pena por força do ECA, ele pode dizer o seguinte: eu vou progredir a pena desse rapaz para semi-liberdade, que é o serviço que continua acompanhando a criança na área da psicologia, da psiquiatria, do ensino, do trabalho, vai ressocializar esse menino, essa menina, nesses serviços. Ele vai estudar, trabalhar e vai voltar e vai dormir na casa socioeducativa. Pode ser de até 3 anos. Então aí já deu 6 anos para um crime só. E aí ele completa 19 anos. Se esse adolescente nesse período não se recuperou, ele vai ser livre, vai ser liberado. Ele vai ser liberado. Ou ainda, o juiz ainda pode colocar ele até os 21 em liberdade assistida, que de tempos em tempos ele tem que se apresentar a esse serviço socioeducativo e dizer o que está fazendo. Bom, se essa pessoa não se recuperou com 21 anos de idade, tendo essas oportunidades que teve, é porque o seu caráter não é propício a uma vida em sociedade. Aí a partir de então ele vai responder como adulto. E como adulto ele vai cumprir a legislação pertinente aos adultos. Mas antes disso ele teve toda a chance possível de se recuperar. Aí vão me dizer: não, mas a fase não recupera ninguém. A FEBEM não recupera ninguém. Primeira coisa que dizem, né? O pessoal nem sabe que trocou o nome de FEBEM. Não existe mais outra questão além da tal da FEBEM. Então hoje é FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Em São Paulo é a Fundação CASA. Em cada estado tem um nome. Então essa é a discussão que tem que ser feita. Então essa é uma falácia, é uma mentira que o menino e a menina que comete ato infracional, um crime, não responde. Ele responde sim, ele pode pegar reclusão de 3 anos, falando em termos prisionais, né, que é a internação. Pode ficar em semi-liberdade por mais 3 anos e pode ficar em mais 3 anos de liberdade assistida. Tudo depende da sua evolução. Tudo depende dos relatórios técnicos que vão ser encaminhados ao Poder Judiciário. Mas para que isso aconteça, a rede toda tem que funcionar. Esse estabelecimento tem que ter condições educativas, salubres, de higiene, como a rede de atendimento de proteção que tem no município também tem que ter. Serviço psicológico, psiquiátrico, de acompanhamento, abrigagem. Isso tudo tem que funcionar. E isso tudo é muito mais barato do que sustentar um camarada preso num sistema prisional falido, como a gente sabe que é. Então eu quero e vou, enquanto tiver oxigênio para a gente respirar, vou estar defendendo a educação e a preservação da liberdade da criançada e dos adolescentes. Porque ninguém está livre
de ter um filho que comete um ato infracional, porque a concorrência é grande. Os honestos, as famílias de bem, disputam os seus filhos com o narcotráfico. Que pasmem, as informações que circulam no meio da marginalia é de que o garoto, que é o fogueteiro do morro, recebe aí 500, 400, 600 por semana para ficar ali só avisando quando a polícia está subindo o morro. E além disso, ele é muito bem abastecido pelo dono da boca de fumo com maconha, crack e cocaína para o seu uso diário. É essa preocupação que a sociedade brasileira tem que ter. O combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de pessoas, ao tráfico de crianças, ao tráfico de armas, que é isso que alimenta o caixa 2 da corrupção brasileira. Se liga e até o próximo Espinafrando.